Olá, mais uma vez estamos aqui no Portal da Luz para que nós juntos, possamos refletir um pouco a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito da doutrina espírita e hoje com a participação aqui do nosso amigo Domingos, que com muita alegria está aqui com vocês. O Eduardo conseguiu me trazer. Então espero que vocês estejam bem. Nós aqui vamos tentar transmitir a vocês alguns ensinamentos acerca da doutrina espírita. E hoje nós vamos conversar, nesse nosso bate-papo. Hoje nós vamos fazer diferente, Domingos? Mas para tanto é necessário que o Eduardo nos faça uma oração inicial para nos conectarmos com o Criador do Universo. Sim, então vamos lá. Então convido a todos os amigos aí de casa para que nós possamos nos conectar a Deus através da prece. Então convido os amigos a se recolherem, a fecharem os olhos, a baixarem suas cabeças em sinal de respeito e humildade a Deus, nosso Pai, Criador do Universo, Autor da vida, em respeito e humildade a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia Maior, para em primeiro lugar agradecermos por nossas vidas, agradecermos pela existência presente, agradecermos por nossas famílias, pelos nossos amigos, por tudo que temos recebido todos os dias para o cumprimento da nossa jornada nesse plano de provas e expiações. Queremos agradecer também, Senhor, a proteção sempre certa dos nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, que estão conosco em todos os momentos da vida. Especialmente estão conosco nos nossos momentos mais difíceis e que com certeza estão ao nosso lado nesse momento. Por fim, queremos agradecer a espiritualidade do Portal da Luz, a nossa casa de oração e trabalho, que com certeza nesse momento também está aqui, nos amparando, nos auxiliando, nos inspirando para que nós consigamos, a partir dessa nossa pequena oportunidade de reflexão, extrairmos o melhor, para que todos nós cresçamos um pouco mais a partir de hoje. Nessas intenções todas, Senhor, profundamente agradecidos, oramos a Ti dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade no céu, na terra e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair quando em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, que assim seja. Então, amigos, hoje, como a gente adiantou um pouquinho antes da prece, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje, nosso amigo Domingos, todo mundo conhece, tem um trabalho que dispensa apresentação com relação à música, na doutrina espírita. E hoje nós pretendemos usar, fazer a reflexão de hoje a partir da música. Não é isso, Domingos? Isso, nós vamos, talvez um projeto que seja a música como ferramenta de evolução. E para começar esse nosso estudo, nós escolhemos a música intitulada A Gente Colhe o que Planta. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta,
disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. Então, nós podemos observar que essa música nos traz uma imensidade de ensinamentos. Como o Eduardo pode nos dizer alguns aspectos que essa música tem para que nós possamos abordar no dia de hoje. Domingos, uma coisa importante da gente conversar primeiro é que a música, a gente pode perceber que a música tem um potencial muito grande de nos auxiliar no nosso processo de crescimento espiritual, né? Porque ela desperta a consciência da gente, através da musicalidade, através da razão, né? Porque ela desperta em nós não só sentimentos, emoções, mas também desperta reflexão, né? E se a gente aproveita o conteúdo que as músicas trazem para que nós podemos pensar a respeito da nossa própria vida, a respeito do que Jesus nos ensinou, né? No caso dessa música, não tem como não falar de Jesus, né? Jesus, a partir dessa música, né, Domingos? Essa música começa com Jesus, mostrando que Jesus, há muito tempo, há mais de 2000 anos, veio à Terra especialmente para nos ensinar que o amor é a essência da vida. E despertar a nossa consciência para isso. E despertar a nossa consciência, porque, meus irmãos, o ser humano, ele vem buscando ao longo dos séculos um rumo capaz de lhe trazer a paz interior, sem perceber que nessas questões humanas, para se resolver essas questões humanas, é necessário ter a consciência das leis de Deus. Sim. Por isso mesmo, Allan Kardec, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, faz o seguinte questionamento ao mundo espiritual: onde está gravada a lei de Deus? E os espíritos, muito sabiamente, respondem que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Sim. Por isso mesmo, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nos ensina que nós, os seres humanos, fomos criados para a felicidade. Todavia, para ser feliz, há a necessidade de se cumprir as leis de Deus. Porque as leis de Deus têm que ser cumpridas, mas para que sejam cumpridas é necessário, sobretudo, conhecê-las. Porque as leis de Deus, como nos ensinam os Espíritos, estão gravadas
na nossa consciência. E o Livro dos Espíritos vem nos despertar, vem despertar a nossa consciência acerca disso, lá no seu livro 3º, do capítulo 1 ao 12, nas leis morais. As leis morais. E olha como é que essa música desperta essa questão da consciência de maneira simples. Tudo isso que você está dizendo, que a gente tem esse manancial no Livro dos Espíritos, né? A referência das leis morais, né? Que em francês, moral, né? É espiritual, né? São as leis espirituais da vida. Então tem esse primeiro verso, né? Em que ele fala de consciência, né? Então, infelizmente, o ser humano... Não vou cantar, porque cantar é contigo, né? Mas, infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra. E quanto menos consciência, maior a dor, né? Porque a consciência é o despertar do ser humano. Então, enquanto ele não tem consciência, ele age por instintos. Mas esse não é mais o nosso caso. Porque nós já temos condições, com o aprendizado todo que nós já recebemos durante essa nossa existência, nós temos condições de fazer escolhas. Essa existência e as várias outras existências que já tivemos. Porque como a letra fala, Jesus passou aqui há 2000 anos. Quer dizer, não é a primeira vez que nós temos contato, certamente, muito provavelmente, não é a primeira vez que nós temos contato com o Evangelho. Não é isso? Mas nós podemos dizer que essa é a nossa primeira vez que nós estamos tendo contato com os ensinamentos da doutrina espírita. Ah, com certeza. Que veio ao mundo há 163 anos atrás, simplesmente. Então, esse despertar de consciência nos dá condições de decidir, de tomar decisões, de fazer escolhas. Por isso mesmo a doutrina espírita nos mostra que nós somos simplesmente aquilo que nós escolhemos ser. Sim, e quando ele diz, né, olha, quanto menos consciência, maior a dor. Veja só, numa letra de uma música popular, nós temos aqui uma verdadeira diretriz espiritual, né? Porque nós sabemos que a dor é obra nossa. E que quanto mais a gente age de maneira inconsequente, egoísta, né? Centrada pura e simplesmente nos nossos próprios interesses, maior dor nós vamos causar para nós e para os outros. Uma letra simples de uma música. Aliás, nós não fizemos crédito, né? Parece que o autor aqui, um dos autores é o Fábio Júnior. É o Fábio Júnior, dessa música, A Gente Colhe o que Planta. Então, isso aí está dizendo, a gente colhe o que planta. Por quê? Porque como nós fazemos escolhas, as consequências das nossas escolhas vai se traduzir em felicidade ou em sofrimento. Podemos dizer que depende de nós. Depende de nós. É como diz quem dizia o seu Benedito, né? Saudoso fundador do Centro Batuíra lá na vila, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, né? Então, como eu costumo sempre dizer, brincando, plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Ou será que tem algum lugar que planta abacaxi e colhe abacate? Eu não conheço. A Embrapa ainda não desenvolveu esse tipo de tecnologia, até onde eu saiba. E continuando, né? Você vê, então primeiro a gente toma, essa música desperta em nós essa capacidade da gente tomar consciência de que a dor é obra nossa, que nós somos autores do nosso próprio destino, da nossa própria felicidade, né? E que Deus quer que nós vivamos o amor. Deus não quer a dor, né? No entanto, as nossas más escolhas, as escolhas fora da lei de Deus, as escolhas equivocadas, né? Nos fazem sofrer. Né? Nos trazem a dor, o sofrimento. E aí tem um outro verso que tem o gancho com esse assunto, porque, como a gente falou, você observou muito bem, nós já estamos cientes e conscientes do que precisa ser feito. No entanto, nós nos omitimos. Então a música diz assim, a gente não pode mais se omitir. E o Eduardo aqui
tem muito maior capacidade do que eu para dizer isso, que omissão em todos os sentidos, até na lei humana, é crime. É crime. A gente colhe o que planta e disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Então a gente já hoje tem consciência de que a única via que pode nos salvar da dor e do sofrimento e de transformar o mundo num lugar melhor, que é o que todos nós queremos, não é isso? Se nós não nos omitirmos diante da lei de Deus. E não podemos dizer mais que não sabemos, que não estamos cientes do que precisa ser feito, né? E como os Espíritos ensinam, o mal não é só você fazer o mal, ou melhor dizendo, nós não respondemos apenas pelo mal que fazemos, mas respondemos também perante Deus pelo bem que deixamos de fazer. Inclusive, tem uma coisa um pouco mais ainda abrangente, que diz assim, que nós somos responsáveis, inclusive, pelo sentimento que nós somos capazes de causar no outro. Nossa, isso tem uma atualidade tremenda, porque nesse ambiente dividido que a gente tem hoje, as pessoas têm tido cada vez menos cuidado com aquilo que elas falam, e elas não se preocupam com essa questão do que eu vou provocar no outro. No outro. E a música diz isso lá no princípio dela, nas primeiras estrofes, que assim, que ainda o ser humano ainda continua em guerra. E nessa guerra, inclusive, de palavras, né? Sim. E que começa a atingir de forma inadequada, né, os sentimentos, as emoções do nosso próximo. Quando nós deveríamos, como diz a música, amar o nosso próximo. Despertar o amor, esse sentimento sublime que é a essência da lei de Deus e do Evangelho de Jesus. Sim. E como a gente estava falando de fazer o bem, nós não podemos esquecer que dentro desse conceito de omissão, a gente pode lembrar, né, melhor dizendo, que fazer o bem é necessário a gente fazer o bem de maneira desinteressada. Que essa é a grande e maior de todas as virtudes. Porque nós não dissemos, né, vamos abrir um parênteses aqui, vamos falar no mundo de regeneração, né, todo mundo aqui na expectativa de que a Terra se torne um plano de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal, não que o mal vá deixar de existir, mas em que o bem prevalecerá, né, predominará sobre o mal. Agora, se você quer fazer parte desse mundo novo, desse mundo regenerado, é preciso deixar de se omitir. É preciso deixar de se omitir e fazer para o outro aquilo que nós desejaríamos que o outro fizesse para nós. Sim. Desprovido do interesse pessoal. Sim. Né? Porque o interesse pessoal, como nos diz lá, acho que a questão 895 do Livro dos Espíritos, é ainda uma das piores chagas da humanidade. Fazer o bem pelo bem. Pelo bem. Porque é o certo ser feito. Porque é necessário fazer o bem para que possamos evoluir como seres humanos. Sim, ainda que fazer o bem nos traga um prejuízo, né? No que se diz, né, no ditado popular, ainda que a gente tenha que cortar na própria carne. Isso mesmo. Né? Ou seja, contrariar os próprios interesses. Não é isso? Verdade, Eduardo. Então, aí nós podemos dizer que quando nós adquirimos consciência, já somos conhecedores das leis divinas que regem o mundo espiritual, nós não podemos mais nos omitir. Sim. E precisamos deixar, né, de dizer assim, mas isso de amar o próximo, fazer sem interesse, só daqui 55 encarnações. Não né? Quer dizer, isso é o quê? Omissão. Omissão. E ainda mais, uma omissão, principalmente para quem já tem contato... Uma omissão consciente. Consciente, exatamente. Principalmente para quem já tem contato com o Evangelho, isso independente de religião, né? Não se trata de rótulo religioso, porque o que Jesus nos ensina são valores de caráter universal, isso, que se aplicam a todas as pessoas que têm contato com o Evangelho, independente de pertencer a este ou aquele grupo
religioso. Aliás, os grupos somos nós que criamos, não é isso? Então é isso, você falou bem, são os rótulos religiosos. E cada rótulo vai modificando aquilo que se diz como verdade para a sua própria verdade, para se omitir. E para satisfação dos próprios interesses. Dos interesses. Então a verdade vai ao encontro do interesse próprio. Então vão criando-se, como se diz, podemos dizer, vários deuses com determinadas leis que são criadas pelos seres humanos que criam esses deuses. Sim. E nós temos que observar as leis do Deus Criador. E não dos deuses que nós criamos. Do Deus Criador, e não do Deus que os seres humanos vivem criando. Vivem criando. Então, todos querem a verdade. Mas, como diz a música, no fundo, ninguém quer pagar o preço. Porque a verdade, Jesus nos trouxe. Amar o próximo como a si mesmo. Mas isso é muito difícil. Amar o próximo é só... não sei quanto tempo que eu vou demorar para isso. Quem sou eu ainda? Vivo aqui nesse mundo, né? Não tenho condições ainda. Por quê? Porque não está querendo a verdade. A verdade é essa, mas ele quer a verdade que lhe satisfaça. Na verdade, ele está aguardando chegar o mundo de regeneração para ele poder fazer o bem, né? Porque lá o bem vai predominar sobre o mal, então vamos aguardar todo mundo fazer o bem para que eu possa fazer o bem também, não é? E essa música, ela é tão profunda que ela diz assim: mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Então, a doutrina espírita nos ensina lá, questão 909 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem, pelo seu próprio esforço, se livrar dessas suas más tendências? E os espíritos, para nossa decepção, respondem sim. E continua ainda nos decepcionando quando diz assim: e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quando eu falo essa parte da vontade, da vontade de levantar e ir embora, mas nem para isso eu tenho vontade. Então, a vontade, porque nós precisamos ter vontade para amar. Vontade para despertar em nós esse sentimento de amar. Porque o amor é ação. Sim. Nós precisamos agir. Inclusive, nesse ponto, quando a gente fala de vontade, o professor Cosme Massi, conhecido do movimento espírita, ele, professor de filosofia também, ele ensina que vontade, a gente pode entender a vontade em dois aspectos, né? Que uma coisa é o desejo, outra coisa é a vontade. Por exemplo, desejo, todo mundo deseja que o mundo seja melhor, todo mundo deseja fazer o bem, né? No plano do sentimento, está no plano apenas das intenções. Agora, quando eu efetivamente faço o bem, coloco esse desejo em movimento, em ação, aí sim eu estou expressando efetivamente a minha vontade. Então, vontade, o que muito não se diz, nos falta força de vontade, né? Nossa, força de vontade. Não é isso? Precisamos ter força de vontade. Sim. Aliás, não é força de vontade, né? Precisamos fortalecer a nossa força de vontade. Fortalecer a vontade. Veja bem, fortalecer a força de vontade na língua portuguesa é o quê? Pleonasmo. Porque a força de vontade já não é forte. Então, a gente tem que fortalecer até a nossa força de vontade, porque a nossa força de vontade é fraca. É da boca para fora. Sim. E nós precisamos fazer essas coisas dentro de nós. Introduzir esses sentimentos em nós, para que nós possamos ter coragem para dizer sim a tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E também para dizer não a tudo aquilo que for contrário às leis divinas, aos ensinamentos
do Evangelho de Jesus. Porque nós pedimos assim, precisamos ser mais tolerantes. Todo mundo fala isso, né? Que nós temos que tolerar, né? Tolerarmos uns aos outros. Mas nos momentos em que nós somos chamados a tolerar, ou seja, todo mundo deseja ser tolerante. Mas no momento em que surge a oportunidade de ser tolerante com o outro, eu renuncio à oportunidade e aquilo fica só no plano do desejo. A minha vontade simplesmente desaparece. Porque quando eu tenho contato com, muitas vezes, a raiva, ou com os excessos, ou com o preconceito alheio, né? Eu sou incapaz de tolerar. Não é isso? Ou sou incapaz de tolerar, às vezes, até ideias diferentes das minhas. Isso. Mas também, nessa parte de tolerância, nós temos que deixar esclarecido que tolerância não é se omitir diante das coisas erradas. Certo? Ser tolerante não é ser conivente. Isso, exatamente. Então, porque se formos coniventes, estamos fazendo o que a música diz para não fazer. Nos omitindo. Nos omitir. Sim. Então, quando surge a oportunidade de nós exercitarmos esses valores espirituais que nós temos lá nas leis morais, é que a nossa vontade de fato se expressa. Porque senão fica tudo no plano do desejo, no plano das intenções. Todo mundo quer um mundo melhor, mas ninguém faz, ninguém age. E a ação é importante, porque, conforme nos ensina também a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E a caridade é o amor em movimento. Precisamos agir e não nos omitirmos. Então, a música vai continuar, na próxima parte dela, finalizando a música, ela vai dizer, mais um dia a gente vai finalmente compreender o amor do Pai. Então, o dia que a gente compreender, será que esse dia está longe? Ou nós vamos assim, mas um dia a gente vai compreender. Vai deixar, vamos continuar nos omitindo. Então, meus amigos, como nós pudemos perceber, essa música nos traz ensinamentos diversos. E o tempo que nós temos para fazer a explanação dela não é suficiente nem para falar da metade dos ensinamentos que ela contém. Mas acreditamos, né, Eduardo, que com essas explicações nós podemos ouvir a música agora de uma outra maneira, né? E não só essa música, nós podemos perceber que as músicas sempre nos trazem um ensinamento quando as músicas têm a qualidade na sua letra para isso. Então, para que nós possamos finalizar esse nosso encontro, que foi muito agradável, Eduardo, estar aqui. Obrigado pela insistência, né, de querer me trazer para fazer, porque eu falava assim que eu não queria fazer isso, porque eu não gosto muito dessas coisas de feita online, gravadas, mas achei que me senti bem, graças a você, a vocês que estão aqui conosco. Fico feliz mais uma vez por poder estar aqui e vamos ouvir a música novamente para que consigamos despertar em nós esse sentimento de amar. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir.
Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Obrigado Eu que agradeço. Obrigado pela sua disponibilidade de vir, bater esse papo agradável com a gente nessa manhã gostosa aqui no Jardim do Portal, né? Com certeza a espiritualidade está aqui conosco, fazendo festa. E a gente se despediu então com essa sua música. Foi a nossa oração de encerramento. E a gente agradece aos amigos que nos acompanharam aqui. E quem sabe nós não conseguimos depois, né, Domingos? Consegui te laçar para essa, quem sabe a gente não consegue fazer outras. Dá né? prosseguimento ao projeto da música como ferramenta de evolução. Obrigado a todos. Muito obrigado.